Fala pessoal, eu sou o Luiz e eu tô aqui para ajudar vocês a encontrar a passagem internacional ideal. Hoje nós vamos falar sobre dois temas que eu considero os dois temas mais polêmicos nesse mundo de passagens aéreas internacionais. Em vez de chegar aqui e dizer para vocês se eu acho que eles são mitos ou verdades, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar junto, vai entender por que algumas pessoas defendem que são mitos, por que algumas pessoas defendem que são verdades e vamos chegar a uma conclusão juntos também. Desse jeito, de uma vez por todas, vocês vão entender e não vão ter mais dúvidas nenhuma sobre esses dois temas. O primeiro tema é: comprar passagens na madrugada é mais barato? Vamos lá. Vamos tentar entender primeiro por que as pessoas que defendem que isso é uma verdade, o que elas argumentam. Elas argumentam que procurando passagens de madrugada existem menos pessoas procurando. Menos pessoas procurando, mais chances de você achar uma promoção ou um valor abaixo do regular. E será que isso é verdade? Vamos pensar, né? Elas defendem que isso é como se fosse uma caça ao tesouro, que quanto menos pessoas procurando, o tesouro vai estar lá, né? Só que ele está escondido. Então, se tem menos pessoas procurando aquele tesouro, maior é a sua chance de achar a passagem. Eu, de certa forma, até me identifico com esse pensamento. Por quê? Porque realmente, quando você acha uma passagem com um valor que você gosta, é um sentimento muito bom. Você realmente sente que você está achando um tesouro. Do outro lado, as pessoas que defendem que isso é um mito, acreditam que quanto mais gente procurando, melhor. Vamos lá. A companhia aérea quer fazer uma promoção. Ela quer fazer... O que é uma promoção? É uma ação de marketing, certo? Então, quanto mais gente tiver ali, naquele momento, para ter acesso àquela ação de marketing, melhor. Sendo assim, não existiria motivo para uma passagem estar mais barata de madrugada, e sim em um horário mais concorrido, digamos 3 da tarde. Teria muito mais gente procurando por aquela passagem às 3 da tarde, ou seja, a companhia aérea teria muito mais visibilidade se ela fizesse uma promoção naquele momento. Para eu explicar melhor para vocês, de um jeito que vocês vão entender definitivamente se isso é um mito ou uma verdade, eu tenho que explicar um pouco para vocês de como o sistema funciona. Vamos lá, para efeito de exemplo, vamos supor que um avião vai ter 200 lugares e a companhia abre a venda daquela data, daquele avião, daquele voo, e ela vai ter um ano para vender esses 200 lugares. O valor de cada assento naquele voo vai mudar de acordo com o número de assentos restantes. Mas essa não é a única variável que influencia no preço, porque afinal de contas, se fosse só essa variável, quanto antes nós comprássemos, mais barato seria. Ou seja, a melhor opção seria comprar logo que eles disponibilizam à venda, o que não é verdade. Existem muitas outras variáveis que influenciam no preço da passagem, mas para nós aqui, a segunda mais importante vai ser o tempo que falta até o voo. E por que isso? Porque a partir de um determinado momento, onde a companhia aérea já cobriu os custos daquele voo, o objetivo dela vai ser maximizar os lucros com os assentos restantes. Como é que ela faz isso? Ela faz isso achando um meio termo entre o valor que ela vai vender e esses assentos. Mas, quanto menos tempo tiver, mais agressiva ela vai ter que ser para conseguir vender esses assentos. Ou seja, quanto menos tempo, mais chance de existir uma promoção, porque quanto mais agressiva, mais barato vai ter que ser os preços. Essa é a forma mais fácil dela conseguir praticar essa abordagem. Como tudo na vida, uma coisa sempre puxa a outra e tudo vai ter uma consequência. Aqui eu vou tentar explicar para vocês o que causou aquela consequência. Porque dessa forma, a gente aprendendo o que causou, a gente consegue entender em vez de decorar. E quando a gente entende, é para sempre. Vamos lá, naquele mesmo avião que tinha 200 lugares, vamos supor que 100 lugares fossem o suficiente para a companhia pagar todos os seus custos. Ou seja, ela ainda teria mais 100 lugares para vender. Esses 100 lugares são puro lucro. Então, quanto mais próximo da data do voo, a gente já viu que ela vai ter que ser mais agressiva e esses 100 lugares têm uma probabilidade maior de ter uma promoção, de terem preços mais baixos de venda. Quero deixar claro que esses números são meramente exemplos.
Cada avião tem uma capacidade de passageiros, cada avião tem um número de bilhetes que precisam ser vendidos para ter seus custos pagos, ou seja, não dá para a gente ter um número específico, nem que seja percentual. Assim sendo, o preço das passagens aéreas internacionais não tem nada a ver com a quantidade de gente procurando por aquela passagem, e sim pelos assentos já vendidos versus o tempo que ainda falta para a data do voo. Ou seja, não existe o menor sentido em dizer que procurar de madrugada ou em horários atípicos te trariam benefícios em relação ao valor da passagem. Para que isso fique bem claro na cabeça de vocês de uma vez por todas, os preços das passagens são dinâmicos sim, e são muito dinâmicos, eles podem mudar a qualquer momento. Mas o que vai fazer eles mudarem é alguém efetivamente efetuando a compra. Quando alguém faz a compra, aquele preço muda. Então, assim, o preço é influenciado diretamente pela relação das passagens já vendidas ou já compradas, como você quiser ver, e pelo tempo que ainda falta para aquele voo. O número de pessoas procurando por aquela passagem pouco importa para a companhia aérea. O que vai importar é quando aquela pessoa realmente efetuar a compra. Bom, bem importante fazer uma ressalva nesse momento. Se vocês estão acompanhando com a gente desde o começo, vocês devem estar pensando assim: vou deixar para bem em cima da hora, porque se ainda tiver lugares vazios, a companhia aérea vai querer vender a preço de banana. E isso até poderia ser verdade, até talvez seja, mas é bom sempre ter cautela nesse momento. E aqui eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro motivo, se você tiver datas flexíveis, tudo bem. Por quê? A passagem ela pode simplesmente acabar. A companhia aérea pode simplesmente vender todos os lugares daquele avião e você não tem mais lugar. Ou seja, esse é o primeiro motivo pelo qual você talvez deva evitar deixar para o último momento. Mas assim, se você tiver datas flexíveis, tudo bem. Você compra um dia antes, um dia depois e resolve sua vida. Segundo motivo, existem pessoas que viajam a trabalho. E essas pessoas que viajam a trabalho, normalmente para reuniões, encontros ou o que quer que seja, elas tendem a saber dessas viagens muito em cima da hora. Se elas tendem a saber muito em cima da hora, elas vão comprar as passagens também muito em cima da hora. As companhias aéreas, sabendo disso, tendem a praticar preços mais altos nas vésperas dos voos. Ou seja, muito nas vésperas é uma coisa que eu também não aconselho muito a fazer. Terceiro motivo, as companhias aéreas elas têm um mínimo valor vendável para aquela passagem, para não descaracterizar o valor do produto delas. E o que isso quer dizer? Se a companhia aérea ela tem uma passagem, vamos dizer aqui, do Brasil à Europa, por R$2.000, ela não tem o menor interesse em vender várias vezes aquela mesma passagem por R$1.500. Por quê? Porque vai ficar na nossa cabeça que aquela passagem custa R$1.500. Isso não é interessante para eles, né? O que é interessante para eles? É interessante que a gente ache que aquela passagem é mais cara, porque quando eles fizerem uma promoção, a gente vai se sentir privilegiado de conseguir comprar aquela passagem. Vamos lá, a gente supondo que o valor regular seja R$2.000, quando a gente acha uma passagem por R$1.500, a gente quer comprar, porque está barato. Se a gente achasse que o valor regular fosse R$1.500, uma passagem por R$2.000 não ia deixar a gente feliz. Então, por isso, eles evitam ao máximo descaracterizar o valor regular da passagem deles. Bom, finalizando, não existe nenhuma razão para dizer que procurar passagens de madrugada ou em horários atípicos vai te trazer preços menores. Mas também não existe nenhum motivo para dizer que procurar em horários que tem mais fluxo vão te trazer preços menores também. Ou seja, o horário tanto faz. Qualquer horário que você procure, você pode ou não achar uma passagem com preço menor. Pode ser sim que procurando de madrugada você consiga um preço menor, mas não vai ser por causa do horário. Então, gente, procure no horário que for melhor para você. Se por acaso você sentir que de madrugada você está com a mente mais vazia e quiser procurar de madrugada, procure de madrugada. Se você achar que 3 horas da tarde é o horário que você vai estar mais tranquilo, procure 3 horas da tarde. Se você achar que você vai chegar do trabalho, vai jantar e 8 horas da noite quiser fazer sua pesquisa, faça sua pesquisa às 8 horas da noite. A questão
é que a viagem é uma coisa que a gente usa para desestressar. Então, não tem motivo para a procura de passagens ser alguma coisa estressante. Faça daqui um momento bom para você também. O segundo tema que a gente vai tratar nesse vídeo é: o uso da aba anônima ajuda na compra de passagens? Vamos lá, tentando entender os dois lados. Quem defende a aba anônima, o que eles argumentam? Eles defendem que quando a gente entra em qualquer site que seja, nossos dados são armazenados. E eles defendem que esses sites vão usar os nossos dados para mudar os preços das passagens. Ou seja, se você estivesse procurando muitas vezes pelo mesmo trecho, o site aproveitaria aquela oportunidade para aumentar o valor da passagem. Já quem defende que a aba anônima não muda nada, defende a idoneidade desses sites. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles acreditam que os sites não pegariam essa informação e usariam contra a gente. E ainda tem um terceiro tipo de pessoa aqui, que são as pessoas que não sabem o que é a aba anônima. Essas pessoas que não sabem o que é a aba anônima são as pessoas que são mais impactadas com essa notícia. Porque realmente faz muito sentido. Já que os sites conseguem ter acesso aos nossos dados, acreditar que eles não vão usar isso contra a gente, será que é possível? Será que realmente a gente deve acreditar que eles não vão usar isso contra a gente? Então essas pessoas que não conhecem a aba anônima, quando entram em contato e sabem que ela existe, são as pessoas que mais tendem a acreditar que o uso delas vai favorecer na compra de passagens. Vamos lá, primeiro de tudo, vamos entender como eles sabem o que a gente está pesquisando. Hoje em dia, a maioria dos sites, talvez até todos, quando você entra neles, perguntam se eles podem gravar seus cookies. Cookies da palavra biscoito em inglês. E o que isso significa? Sempre que você entra no site, eles gravam as suas preferências, gravam o que vocês fazem dentro daquele site. Por que isso? Supostamente para melhorar a experiência do consumidor na internet, para já te mostrar exatamente o que você quer ver. Isso é legal? É perfeitamente legal e amplamente usado. Só tem um detalhe: com toda essa informação que esses sites recebem, eles têm que ter muito cuidado com isso, porque realmente é uma informação muito valiosa. Mas realmente existem alguns sites que parecem não ter esse cuidado e que às vezes realmente podem usar esses dados contra vocês. E é por isso que a aba anônima às vezes vai funcionar. A questão então não está no preço da passagem em si, mas no site que você usa para fazer a pesquisa e comprar aquela passagem. E como resolver isso? Vou dar um breve resumo para vocês das opções de sites e ferramentas que eu uso para fazer a pesquisa e compra dessas passagens. Vou fazer isso de uma forma mais simplificada, porque eu quero num próximo vídeo destrinchar bem cada uma dessas opções. A primeira opção são os sites das próprias companhias aéreas. Em 99% das vezes, vai ser onde vocês vão conseguir os preços mais baratos. Porém, eles também têm seus lados negativos. E quais são esses lados negativos? Quando você faz a pesquisa no site da companhia aérea, ele vai te retornar somente os voos daquela companhia aérea, ou no máximo os voos das companhias aéreas parceiras daquela que você está procurando. Ou seja, vai limitar bastante a sua pesquisa. Uma outra coisa é que normalmente os sites das companhias aéreas têm buscadores menos evoluídos. O que isso quer dizer? Que você só vai conseguir fazer uma pesquisa por vez. Uma data de ida com uma data de volta, restringindo mais ainda a sua pesquisa. Vai ser provavelmente o melhor resultado? Vai, mas também vai ser uma forma mais lenta de você chegar ao resultado ideal. Segunda opção, agências de viagem online. Quem são? Quais são? Alguns exemplos: Decolar, Viajanet, Submarino. Esses são os sites que você deve evitar no primeiro momento. Por que isso? Porque, como o próprio nome já diz, eles são agências de viagem. E as agências vão cobrar taxas de vocês. Essas taxas, elas podem estar transparentes ou não, podem estar embutidas no valor da passagem. Então, muito cuidado nessa hora. Porque, às vezes, se essa for a primeira opção de pesquisa que você fizer, digamos que você entre no site de alguma dessas companhias, alguma dessas agências, na verdade,
e faça a sua pesquisa. Vai aparecer lá, valor, digamos, R$ 2.500. Quando você clicar, ele vai destrinchar o valor, em valor da passagem, encargos, taxas. Esses encargos são o valor que eles cobram. Só que, como eu falei, às vezes, muito espertamente, eles não cobram esses encargos, não cobram, botam R$ 0 e o valor da passagem está um pouco mais alto do que poderia ser. Com isso, você acha que está pagando, está se dando super bem, não está pagando nada de encargo e está conseguindo comprar aquela passagem sem taxa para a agência. Às vezes é verdade. Não estou dizendo que eles vão te enganar todas as vezes, não. Pode ser que aconteça, pode ser que eles estejam fazendo alguma ação de marketing e não estejam cobrando nenhum encargo por aquilo. Mas as chances são que na maioria das vezes você vai ter que pagar alguma taxa para comprar nesses sites. Terceira opção são os metabuscadores. E o que são metabuscadores? Basicamente é um nome que é dado para um buscador que consegue fazer várias pesquisas ao mesmo tempo. Eles também são chamados de agregadores de passagens por algumas pessoas. E o que eles fazem? Quando você faz uma pesquisa no metabuscador, que são, por exemplo, Kayak, Google Flights ou Skyscanner, ele vai pesquisar em vários outros sites ao mesmo tempo. Ele vai te pesquisar nos sites das companhias aéreas, nos sites das agências online de viagem e vai te dar uma seleção com todos aqueles valores já comparados, onde você vai escolher o que seria a melhor opção para você e ele vai te redirecionar para esse site para que você efetue a compra. Os metabuscadores, eles não te dão a possibilidade de efetuar a compra dentro deles. Ou seja, por esse motivo e por outros, eu acredito que eles sejam a opção mais idônea de se procurar uma passagem. Já que eles não vão vender, eles não têm como cobrar nada de vocês, nenhum encargo. E qual a maior diferença dos metabuscadores para os buscadores normais? Enquanto na maioria dos buscadores normais, que são os utilizados nas companhias aéreas, ou pelo menos eram utilizados mais antigamente, porque até isso elas estão mudando agora, você só conseguia fazer uma pesquisa de uma data de ida e uma data de volta, sem flexibilidade. Os metabuscadores conseguem fazer você chegar a atingir um outro nível de pesquisa. Você consegue pesquisar por múltiplas datas de ida e múltiplas datas de volta, exponenciando absurdamente seus resultados de pesquisa. Agora que eu já expliquei as 3 opções para vocês e como cada uma delas funciona, deixa eu dizer para vocês como eu faço as minhas pesquisas e como eu efetuo as minhas compras. Em que ordem eu uso essas ferramentas? Primeiro de tudo, eu escolho um metabuscador para fazer a minha pesquisa. Eu, pessoalmente, gosto muito do Google Flights, mas tem muita gente que gosta do Skyscanner e do Kayak também. E eles têm suas qualidades, tá? Mas eu prefiro o Google Flights. Abro o Google Flights, faço minha pesquisa, chego a um resultado que eu goste, com aquele valor de passagem para aquele destino, e depois disso, ele vai me dar as opções de compra. Ele vai me dar a opção de compra A, a opção de compra B, a opção de compra C. Eu vou ter aqueles valores comparados, vou escolher algum deles e vou abrir aquele site para ver se realmente o valor não se alterou desde que o Google Flights fez a pesquisa para mim. Tudo bem, vou chegar naquele site, vou ter aquele valor. Depois disso, eu pego a companhia aérea daquela passagem e se o Google Flights ainda não me deu o site da companhia aérea específica, eu vou no site daquela companhia aérea e faço a mesma pesquisa para comparar o valor. Porque, como eu falei, em 99% das vezes, o preço no site das companhias aéreas vai ser o melhor possível, mas ele não é o melhor lugar para fazer pesquisa. Então, depois que eu já tenho as datas e o destino que eu quero certo, é o melhor momento para se usar o site da companhia aérea para confirmar se o preço é o menor possível mesmo e realmente efetuar a compra. Mas eu não paro por aí. Depois disso, eu ainda olho os sites das agências online. Por que isso? Porque não é comum, mas pode existir o caso de alguma agência online ter um acordo com alguma companhia aérea e ter um preço menor do que o da companhia aérea. Também pode existir o caso de o site da agência online, por mais que tenha encargo, possibilitar você de parcelar aquela passagem ou de já pagar em real em vez de moeda estrangeira.
Ou seja, como eu venho batendo desde o começo, não existe passagem perfeita. Do mesmo jeito que não existe passagem perfeita, não existe site perfeito para pesquisar e não existe site perfeito para comprar. Existe site ideal para pesquisar e site ideal para comprar sua passagem de acordo com as prioridades de cada um. Pessoal, muito obrigado por ficar aqui com a gente até o final. Espero que de uma vez por todas eu tenha conseguido explicar o porquê desses dois temas serem mitos. E passem essa explicação para outras pessoas. Expliquem para elas o porquê das coisas. Desse jeito, quanto mais a gente passar conhecimento para outras pessoas, mais elas vão saber como viajar e não cair em mitos que até podem trazer algum resultado às vezes, mas não vão ser resultados por aqueles mitos, vão ser coincidências. Então é isso. Se vocês quiserem mais conteúdo de qualidade, fiquem com a gente aqui, que vamos ter vídeos semanais sobre passagens aéreas internacionais. E valeu, galera. Obrigado de novo por ficar aqui com a gente e até semana que vem.